Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash, e hoje é dia de darmos continuidade a uma de nossas playlists, que é a do estudo do Sefer Torah Min HaShamayim Be'aspaklaria Shel Dorot, a Torá celestial, tal qual refratada através das gerações. A obra-prima, o Magnus Opus, do rabino e doutor Avraham Joshua Heschel, Zecher Tzadik Kadosh Livraha. E nós estamos em meio a uma leitura, estávamos para começar mais uma etapa, estamos dentro do livro na página 200, na sua versão digitalizada, mas também na versão física, nós temos as duas versões disponíveis, e hoje nós vamos então continuar a nossa análise do pensamento akiviano. Nós estamos no tema dos deveres do coração, né, que é um tema também que tem que ver tanto com os pensadores fundacionais que o Heschel aborda, que é o Rabino Ishmael e o Rabino Akiva, e tem também que ver com como essa ideia impactou produções posteriores do judaísmo. Quando nós falamos de deveres do coração, o que vem imediatamente à mente de quem conhece tradição judaica clássica é a obra do Ivni Pakuda, né? O Sefer Chovot Alevavot, né? Que tem esse título, né? O Deveres do Coração, o livro dos deveres do coração, que é uma obra muito interessante também, mas essa é do século XI, né? Então nós vamos dar continuidade a isso. Antes de iniciarmos o ritual padrão, quem não é inscrito se inscreva, já deixa o like no vídeo para favorecer o trabalho feito aqui no Beit Midrash, e se você puder, nos apoie. Porque o apoio é o que mantém a nossa programação. Nós não temos nenhum outro meio de manter a nossa programação que não sejam nossos próprios participantes e apoiadores. E se você deseja que esse projeto se aperfeiçoe, melhore e continue, a única forma é mantê-lo existindo. E você pode fazer isso pelos links na descrição. Tem link para o Apoia-se, tem link para o Vaquinha, tem o Pix do Beit Midrash. Faça o que você puder, da forma que você puder. E muito obrigado a você que já, de alguma forma, apoia o nosso Beit Midrash. Nós precisamos de mais apoio para continuarmos a manter a nossa programação existindo. Beseder? Toda rabá, tzedikul mitzvah. Então nós vamos direto para a nossa leitura. E nós estamos agora neste novo parágrafo intitulado Mitzvot dependentes do coração. Lembrando, antes de iniciarmos, que coração, em qualquer tipo de literatura medieval, é um eufemismo para o pensamento. Isto é, a palavra coração não tem exatamente o mesmo sentido que tem hoje. Hoje, coração é aquilo que tem que ver com sentimentos, porque nós sabemos a origem dos pensamentos, né, que é no cérebro. As pessoas medievais não sabiam disso. Essas pessoas genuinamente acreditavam que a origem dos pensamentos era o coração. Por isso, mitzvot dependente do coração tem que ser entendido por você como mitzvot dependente dos pensamentos. Só para deixar claro, para que você saiba que isso se aplica quando a gente avalia qualquer tipo de estilo de pensamento medieval, porque eles usavam as palavras de um jeito diferente da que nós usamos hoje. Então vamos ao texto. De acordo com os ensinamentos do Rabino Akiva, amor e apego ao divino, à divindade, são questões dadas ao coração. Amor não é um atributo de uma ação. Seria uma ação por si só. Amor, de modo algum, uma atividade. Pelo contrário, atividades são o sentido ou significado para o amor. Então, no Rabino Akiva, na visão do Rabino Akiva, você encontra uma intoxicação
envolvendo todos os seus poderes, com o serviço do divino e o apego ao divino que não conhece limites, mesmo ao ponto de dar a própria vida. De acordo com o ensinamento do Rabino Ishmael, entretanto, amor e apego a Deus são, de fato, meios para a ação justa. Amar o divino significa agir por amor. Apegar-se ao divino é caminhar nos caminhos atribuídos ao divino. O Rabino Ishmael removia do amor e do apego todas as características não físicas, não tangíveis, e definia-os como prescrições para ação. Então, perceba que nós estamos diante de duas visões de mundo que não, literalmente, não estão falando a mesma coisa. Isso é um ponto alto de nos permitir entender as duas escolas de pensamento e porque eram duas e não a mesma. Veja, no imaginário do Rabino Akiva, todos os pensamentos e sentimentos vinham do coração. Então, o amor, o apego, que para o Rabino Akiva são sinônimos, não é algo que você faz, mas um pensamento que você nutre e você se mantém, digamos assim, apegado a este pensamento. Então, por isso que o Heschel enfatiza que para o Rabino Akiva, o amor não é um meio para agir, porque ele seria uma ação nele mesma. Porque nessa fase da história do pensamento em geral e da visão dentro da tradição judaica em particular, pensar é tido como um esforço, uma ação por si só. Mais tarde, isso será questionado, para se considerar que a ação é separada do pensamento, embora o pensamento possa conduzir uma ação. Mas aqui, o pensamento é uma ação, o pensamento é um ato, o pensamento é um esforço. É por esse motivo e não por outro que na antropomorfização que o Rabino Akiva faz do divino, ele lê relatos de Midrashim que atribuem a feitura ou a pré-existência de algo como estando no pensamento divino. Rabino Akiva atribui isso a uma ação já divina. Enquanto que o mesmo Midrash, na visão do Rabino Ishmael, indica não ter havido ali uma ação. Para o Rabino Akiva, onde há o pensamento, houve uma ação. E aí, em consonância com isso, se você se intoxicar, ou seja, se você se fanatizar deste específico pensamento de apego a esta ideia, ao ponto de você estar disposto a dar a própria vida por esta crença, aí sim você está exercendo o que o Rabino Akiva entendia ser o amor ao divino. O apego a este específico pensamento. Então, isso é totalmente diferente do que propunha o Rabino Ishmael. Pois a ênfase do Rabino Ishmael, que é inclusive inconscientemente, eu diria,
repetida hoje em dia como se fosse um mote do judaísmo, me refiro a dizerem que o judaísmo é um sistema de pensamento ou uma religião centrada na ação, que não importam muito as crenças, só importam as ações. Você já deve ter ouvido este tipo de tentativa de representar o judaísmo como se fosse uma coisa unicamente centrada na atividade, na ação, ou antes, na prática. O curioso é que a única escola de pensamento que defendia que a centralidade da tradição judaica era na ação era do Rabino Ishmael. A maior parte das representações de judaísmo que se tem hoje traça suas raízes em conceitos que vêm da escola do Rabino Akiva. E o Rabino Akiva não era a pessoa que defendia que o judaísmo se resume na prática. Para ele, o judaísmo se resume no apego a este específico pensamento. Porque para ele, se você não tiver este pensamento, o amor ao divino, que é a disposição de dar a própria vida, o martírio, então aí a sua prática não tem validade. E por isso eu disse que isso é a visão antagônica, irreconciliável com a visão do Rabino Ishmael, que dizia exatamente o oposto disso. Que a questão central da tradição seria a ação e, portanto, a ação é que teria que ter a qualificação do amor, que então muda o sentido do que amor significa nesse caso. O que é, então, para o Rabino Ishmael, o amor que se deve ter ao divino? A ação abnegada. A ação na qual o que age não procura com isso ganhar nada. Este que fez o bem, o justo, o correto, sem pretender lucrar, agiu por amor. Então, para o Rabino Ishmael, amar o divino significa agir por amor. E agir por amor significa agir sem desejar nada receber, sem lucro, sem benefício nenhum em absoluto. A ação abnegada para o Rabino Ishmael é a única ação que implica amor divino. Então, o que significa apegar-se ao divino para o Rabino Ishmael? Significa caminhar nos caminhos divinos, que significa viver uma vida com práticas de ações abnegadas. Pois, para o Rabino Ishmael, todos os rituais, vulgo mandamentos, devem ser feitos por amor. Isto é, como ações abnegadas. E aí sim, para o Rabino Ishmael, se a sua ação não é abnegada, não é por amor. E não sendo por amor, não tem validade. Uma mitzvah feita como uma barganha para ganhar algo, não será imediatamente, então, uma mitzvah. Só é mitzvah a ação abnegada. Porque só é mitzvah a ação por amor. Ok? Então são duas escolas completamente antagônicas. Continuando. É interessante notar a troca de papéis entre o Rabino Akiva e o Rabino Ishmael com relação a mitzvot ligadas ao coração. Aqui, a escola de pensamento do Rabino Akiva insiste
na interpretação estritamente literal. Isso é muito importante de enfatizar, permita-me o adendo, porque se fala muito de o judaísmo não ser como outras religiões, a exemplo do cristianismo, que fazem leituras literais e interpretam literalmente passagens bíblicas. Atenção! Não é todo o judaísmo que é assim. É apenas uma escola de pensamento. A escola de pensamento do Rabino Ishmael é a escola de pensamento que escolhe seguir a majoritária tradição rabínica, é verdade, de não abordar textos tradicionais literalmente. Porém, a escola do Rabino Akiva é a escola que escolhe ler tudo literalmente. E como você já deve saber, grande parte do que se considera hoje pensamento judaico reflete a visão do Rabino Akiva, não do Rabino Ishmael. E, portanto, a visão literalista. O que meio que contradiz o consenso alárrico de não interpretar as escrituras de modo literalista. Então é como se o judaísmo atualmente dissesse que valoriza a intelectualidade, a interpretação lúcida dos textos tradicionais, mas na prática faz exatamente como fazia o Rabino Akiva, com interpretações literais e suas consequências deveras insanas. Então veja, a escola do Rabino Akiva insiste na interpretação literal. Essa é a sua característica. É importante enfatizar. Se alguém se diz akiviano e não interpreta literalmente o texto, não estará sendo akiviano. Para ser akiviano é preciso ser fanático, porque esta é a estruturante característica do pensamento de Akiva. Então, amar a Deus e apegar-se a isso significa exatamente o que está sendo dito. E exatamente como falamos antes. Mas o Deus, onde está o Deus para ser amado? Então, o Deus, para o Rabino Akiva, é a ideia do Deus. Porque, de fato, a coisa propriamente dita, ninguém tem acesso, nem mesmo ele. Então ele apegava-se a quê? Não a Deus nenhum, mas ao pensamento que ele tinha sobre isso. É isso que ele amava, e é a isto que ele se apegava, e é a isto que ele estava disposto a se sacrificar. E a isto ele estava convidando cada um daqueles que resolvessem seguir a sua senda. Apegue-se à ideia que você tem do Deus e ame isso e esteja disposto a sofrer martírio por isso. Literalmente é isso. A escola do Rabino Ishmael, na sua categoria de mitzvot, afasta-se da interpretação literal. Então veja, não é que o judaísmo, na época deles dois, ficou dividido. A decisão dos sábios do Talmud e da Mishnah foi de acordo com a visão do Rabino Ishmael. Portanto, se pode dizer que o judaísmo escolhe a interpretação não literal dos textos tradicionais como sua norma, mesmo havendo outra possibilidade. Mas não se pode perder de vista que os akivianos continuaram a ser akivianos. Continuaram a, para eles mesmos, interpretarem literalmente as coisas, embora o consenso alárrico não fosse este. Então, de novo, é um judaísmo do papel e o judaísmo que se vê no dia a dia. No papel é ismaeliano, no dia a dia é akiviano. A escola do Rabino Ishmael, na sua categoria de mitzvot, se afasta de interpretações literais. Amar a Deus e se apegar-se a Ele significa fazer atos meritórios, caminhar nos seus caminhos. O que para Rabino Ishmael significa atos abnegados.
nós vemos como estas visões diferentes, distintas, são aplicadas no processo da exegese. O verso lê, em Shemot 15:2, Ze Eli v'achabadeu, não? Este é o meu El, e eu o glorificarei. Como você glorifica o El? Como você glorifica o divino? Rabino Ishmael via isso como um chamado à ação e dizia: performe, pratique atos belos perante ele. Atenção, atos belos para o Rabino Ishmael são apenas os atos abnegados. A beleza da ação para Rabino Ishmael está no fato de que nós somos capazes de contradizer a nossa natureza animal e não fazer uma coisa em busca da sobrevivência, para ganhar alguma coisa, mas fazer um ato meritório, um bem ao outro, simplesmente por fazer um bem ao outro. Esse ato é belo aos olhos divinos na interpretação ismaeliana. E aí ele cita: eu me farei atrativo perante ele com atos meritórios. Eu vou adquirir um lulav belo, eu vou adquirir uma sucá bela, eu vou adquirir um belo tzitzit, um belo tefilim. Ele está pegando atos rituais que não necessariamente implicariam nenhum tipo de estética necessária. Para você cumprir a mitzvah de lulav, você não precisa ter as folhas mais bonitas. Você precisa ter a folha certa. Você precisa ter a citra, você precisa ter as folhinhas das plantas escolhidas e amarrá-las juntas e fazer, e pronto. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o mais bonitinho que tiver. Mas como você está fazendo isso perante o divino, o que você vai ganhar com esse esforço extra que você colocou nisso? Nada. Se você fizesse com menos, funcionaria da mesma forma. Então você vai procurar fazer algo da melhor forma que você puder. Por que você vai pregar uma sucá bela? Porque qualquer sucá serve. Se você pegar um pedaço de pau, amarrar no outro pedaço de pau e colocar um shach em cima, uma cobertura lá com folhas, já deu. Então o que você vai tentar fazer? Fazer da melhor forma que você puder. Qual o valor disso? Qual o lucro obtido disso? Nenhum. Nenhum lucro é obtido, nenhum ganho é obtido por se fazer uma sucá. Da mesma forma o tzitzit, as franjas, e da mesma forma o tefilim. Nenhum lucro é obtido quando você fabrica esses objetos. Essa é a visão ismaeliana da coisa. Quem conhece um pouquinho de tradição judaica, hoje em dia, sabe bem como que a coisa inverteu. Hoje, em comunidades, em geral, no mundo todo, estes mesmos objetos, o tzitzit, o tefilim, o lulav e o sucá, são hoje status sociais. O mais rico vai ter o lulav com enfeites dourados ou prateados. O talite com uma coroa de prata, às vezes até de ouro. A sucá feita com uma madeira de lei, enfeitada com não sei o que, caríssimo. O tzitzit trazido de não sei da onde, que custa o rim e o fígado da pessoa. O tefilim, não preciso nem falar, é o objeto mais caro de toda a religião, feito justamente para afastar, certo? Para fazer uma clara divisão social. O oposto, portanto, do que pretendia que fosse o judaísmo sob o olhar do Rabino Ishmael. O Rabino Akiva interpretava literalmente: se expanda, falando do louvor e do esplendor daquele que falou e o mundo veio a ser. O que também é uma expressão vaga, mas que veio a significar o que parece. Seja um missionário,
fale para todo mundo, converta as pessoas, que é basicamente o que o segmento akiviano de pensamento acabou resultando em movimentos judaicos missionários, que, é claro, não objetivam não Yehudaítas, objetivam só judeus, mas mesma coisa, não basta então para eles ser judeu, você tem que ser como eles. E aí isso está refletido nessa declamação akiviana. Descer mais um pouquinho. Ou considere a interpretação que cada um dá ao mandamento do Shemot 20:14, você não vai cobiçar. No Devarim, temos uma variante no Devarim 5:18. Não cobiçarás. Na escola do Rabino Ishmael, eles não faziam distinção entre as duas expressões, mas, dizendo que elas têm o mesmo significado. Aquele que cobiça, aquele que deseja as coisas do outro no seu coração, mas não põe o ato e não é culpado de transgressão na visão ismaeliana. A Torá simplesmente diz a mesma coisa de duas formas diferentes. Porque nós temos expressões hebraicas diferentes para isso. Mas a ideia aqui para o Rabino Ishmael é, quando a Torá fala não cobice as coisas do teu próximo, especificando o que é, né? Ela está falando de você tomar uma atitude para destituir uma pessoa de alguma coisa que você decidiu que a pessoa não merece. Você tentar tirar algo de uma outra pessoa em vez de buscar seus próprios meios e sua própria felicidade, mesmo que seja um equivalente. Em vez de você ir buscar o seu, você quer tirar do outro o que ele tem. É isso que é o cobiçar da Torá, na visão ismaeliana. Então, se você só pensa, se você só anseia, o que não é uma escolha, já que pensamentos não são exatamente voluntários, você não estaria violando regra alguma. Na escola do Rabino Akiva, a distinção foi feita entre os dois termos. Eles ensinaram que o cobiçar é uma questão do coração e a cobiça envolve a ação. Usando ambas as expressões, a Torá estaria ensinando que os dois têm que ser equivalentes e que uma pessoa que cobiça apenas no pensamento estaria violando o mandamento, tanto quanto aquele que pratica a ação. O que torna tudo incongruente. Por quê? Porque toda a Torá, na visão rabínica tradicional majoritária, alárrica, é centrada na ação da pessoa. A Torá não julgaria pensamentos. O exemplo clássico a respeito disso é que todo tipo de situação onde a Torá exige pena capital, ela exige o testemunho de duas pessoas que tenham testemunhado a ação. Veja, se você ouviu o que ocorreu na porta ao lado, você não é uma testemunha do que ocorreu para a Torá. Mesmo que o que você tenha ouvido seja de fato o que ocorreu. Você não pode se apresentar para um tribunal não imaginário dos antigos como se você fosse uma testemunha. Você não é. Porque você não presenciou o ato. E ao presenciar o ato, você tem que seguir várias prescrições, como advertir a pessoa que vai cometer o erro de não cometê-lo, e depois a pessoa ter que reconhecer que foi advertida e prosseguir na ação. Isso tudo implica que a Torá exige muito a presença da
atitude para a criminalização de uma ação. E isso não está presente na ideia da cobiça. Só está presente na ação motivada por essa ideia. Então, ao falar o que falou, o Rabino Akiva saiu do modelo alárrico. E, obviamente, portanto, isso que ele falou, que era a sua maneira de pensar, não é alahá. Alahá não é decidida com base no pensamento de ninguém, mas na ação que a pessoa faz. Então, note esse ponto. A mesma coisa quando a alahá legisla sobre avodá zará, idolatria. O idólatra é a pessoa que acredita no tal do Deus, mas como é que você vai saber se a pessoa acredita ou não acredita no tal do Deus? Basicamente, você não tem como saber. Então, o que a alahá decide? Só é avodá zará quando a pessoa pratica os ritos especificamente relacionados a isso. Que se resumem a 5 itens, que eram os ritos que foram autorizados de serem feitos no templo antigo em Jerusalém. A oferta, a libação, a prostração, o incenso e o abate ritual do animal em questão. Se estas, e a oferta no caso se implicaria a queima, né? Se estas ações específicas não forem praticadas em relação ao rito que foi proibido, o caso não envolve, alarricamente, para que um tribunal se ocupe disso, avodá zará. Então, o mero fato de uma pessoa acreditar em algo que a alahá considere avodá zará não é, de acordo com a alahá, passível de punição de nenhum tipo. Porque a alahá não legisla pensamento, só ações. Então veja, isso que o Rabino Akiva está falando, mais uma vez, não é uma visão alárrica. É só o que ele acha. Mas era isso que ele achava mesmo. É importante salientar. O Midrash, então, penetra mais fundo no assunto da cobiça. A questão surge: se uma pessoa que expressa sua cobiça oralmente, ela é para ser considerada culpada? A resposta é encontrada no verso do Devarim 7:25. Não cobiçará a prata e o ouro deles, no caso de quem praticasse avodá zará, e os tome para si. Assim como no caso ele tem que tomar para si para ser considerado culpado, assim também aquele que cobiça só com palavras não é culpado até que ele haja de fato. Então esta é a alahá, a decisão normativa tradicional. Veja que ela destoa do que pensava o Rabino Akiva. Em contraste, lembra o Heschel, a escola do Akiva ensinava não cobiçarás, não é? E como se fossem, as duas versões como se fossem mandamentos distintos, e uma pessoa seria considerada transgressora de cada um deles em separado. Quando uma pessoa cobiça a casa do vizinho, a mulher, os móveis, ou qualquer possessão que ele poderia adquirir, uma vez que o seu coração o seduziu a cobiçar, ele, portanto, violou a proibição da escritura, dizia a escola do Rabino Akiva. Cobiça é uma questão do coração apenas, mas quando ele vai e tenta comprar a casa que ele cobiça, não é? Negociando, tentando pechinchar, ou até mesmo iludir o proprietário, ele transgrediu os 2 mandamentos, né? As 2 instâncias do não cobiçarás. Veja, novamente, essa visão do Rabino Akiva, ela não é a alahá, a visão de que se você meramente pensar sobre isso, mas agir é. Agir é violação da alahá. Então ele até cita ali trecho do Mishneh Torah, no Ilhot Gezelah Va'avda, onde o Maimônides fala sobre você agir tentando iludir uma pessoa nos negócios, porque você está cobiçando exatamente para isso. Só que a alahá, novamente, só é válida se houver uma ação. Ela não legisla sobre pensamentos. Então, mesmo que a visão do Rabino Akiva fale a respeito do que no final foi tido como uma ação,
a sua proposta inicial está equivocada. E por que é que foi decidido na antiguidade que o pensamento não pode ser legislado? Bom, uma das questões que pode nos levar a entender melhor isso é o fato hoje conhecido de que o pensamento ele é involuntário. A Allahá só pode legislar sobre aquilo que se tem regência, que se tem domínio. E você, e eu, e qualquer pessoa, não tem domínio sobre os pensamentos. Você não escolhe isso. Pensamentos surgem. Você não os escolhe. Não os escolhendo, você não pode ser julgado com base neles. Porque Allah só pode decidir sobre algo livremente escolhido. É por isso que hoje em dia existem vários temas da Allah que precisariam de urgente revisão, pois na antiguidade se pensava haver regência sobre determinados comportamentos e hoje sabemos mais e melhor sobre isso e sabemos que não há sobre eles regência alguma. Uma outra coisa que é interessante nós refletirmos, que hoje sabemos não haver regência, são as crenças. Geralmente a pessoa considera que a crença é uma escolha que ela faz. Você pode escolher acreditar ou escolher não acreditar. Isso não é totalmente verdade. Você pode aceitar uma crença, ou seja, aceitar uma ideia, porque você tem uma informação pobre sobre o que aquela específica ideia lida. Por exemplo, você pode dizer, não, eu acredito num Deus pessoal, um ser mágico que mora no céu. Você pode dizer, eu aceito essa ideia faz sentido para mim. Mas o motivo de você dizer isso tem que ver com a sua bagagem, com o quanto você conhece do mundo. Se você ampliar a sua bagagem intelectual, conhecer melhor a realidade dentro da qual você está, o planeta em que você está, a galáxia que você está, o universo dentro do qual existimos, é muito possível e até provável que você então rejeite a velha ideia medieval de Deus que mora no céu, já que, com o conhecimento atual da realidade, o próprio conceito de céu se torna sem significado. Céu é simplesmente a fina camada atmosférica que recobre o nosso planeta, que é apenas um de milhares e de milhões de outros, próximo à nossa estrela, que é apenas uma de bilhões de outras estrelas. E que, removendo o significado de céu, você remove o significado de algo que está no céu. Não há nenhum céu nesse sentido. Aquilo que os antigos apontavam como céu é o que eles pensavam ser. Hoje, conhecendo melhor a realidade, o planeta, as galáxias e o universo, hoje nós sabemos que o que eles achavam que existia não existe. Portanto, aonde eles colocaram seus mitos para existir, não existe. Então, uma pessoa lúcida que constata isso, não vai se apegar a uma coisa equivocada de propósito. A menos que ela tenha previamente concordado em mentir. Mas nesse caso, mentir também será uma escolha. Tá, eu entendi que, de acordo com a realidade, não faz sentido aquele mito que eu tinha, mas eu escolho mentir sobre isso porque eu estou apegado a essa ideia. Ok. É uma escolha. Mentir é a escolha nesse caso. Não é acreditar mais. Porque saber que é falso, ela já sabe. Só que ela escolheu mentir. Então, pensamento não é uma escolha. Nem crença é uma escolha.
É simplesmente a decisão que você toma com a bagagem que você tem. Por isso é importante para sistemas fanáticos de quaisquer que sejam as religiões manter as pessoas na obscuridade. Porque se eu mantenho você na obscuridade, a opinião equivocada fará sentido para você. E uma vez que a opinião equivocada fez sentido para uma pessoa, acreditar naquilo não é uma escolha. É uma conclusão óbvia. Mas isso só se confirma enquanto a pessoa se manter na obscuridade. Enquanto maiores e melhores informações não chegarem para ela. Enquanto ela não ter maturidade. Enquanto ela não tiver, ela vai se sentir justa. Seu pensamento faz sentido. Porque, de acordo com a sua pequena bagagem, faz sentido mesmo. Não é uma escolha dela acreditar naquilo. Faz sentido. Mas a partir do momento que ela for exposta a maior e melhor informação, daí aquela velha informação deixa de fazer sentido. E aí, de novo, não será uma escolha, ela abandonará aquela velha crença porque ela não faz sentido. Então é interessante pensarmos sobre isso, sobre quão equivocado estava o Rabino Akiva em achar que o pensamento é uma escolha que eu faço. Não é. Então, essa disputa também ela também prosseguiu sobre a proibição do Shemot 20:13. Você não cometerá o adultério. Lembrando que na Bíblia hebraica em geral e na tradição judaica em particular, o adultério é tipo um roubo. A mulher era vista como uma posse. E tanto quanto você tem direito no mundo antigo de matar uma pessoa que tenta roubar suas terras, se considera ter direito de roubar uma pessoa que tenta roubar, de executar uma pessoa que tenta roubar uma posse sua que seria para gerar sua descendência, que é a mulher. A mulher, esse é o adultério, entendeu? Adultera-se o contrato de posse daquele que adquiriu a mulher. É importante entender isso para que você entenda por que o adultério, o que o adultério adultera. Ele adultera o contrato. Quando você adquiria uma mulher nessa cultura havia um contrato de posse dela. E aí alguém pode vir e roubar essa sua posse, violando, portanto, adulterando, portanto, o contrato. Então, assim como o roubo de terra era passível de pena capital, o roubo dessa posse da mulher também é passível de pena capital. Então, só para que você entenda por que isso era um problema, já que a sua posse feminina seria o meio pelo qual você geraria sua descendência e consolidaria o seu legado no mundo, certo? Então os homens possuíam mulheres para gerarem através delas descendências e não admitiam que outros viessem roubar suas posses. E essa ideia não é judaica. Essa ideia é uma ideia babilônica e assíria, muito anterior a todos eles. Eles só estão aqui dando prosseguimento à cultura. De acordo com a escola do Rabino Ishmael, isso se refere apenas ao ato em si. Enquanto que na escola do Rabino Akiva foi tida como uma advertência contra simplesmente contemplar a ação pecaminosa. Então veja, novamente, a escola do Rabino Akiva e a do Ishmael diferem porque o Rabino Akiva condenava um cara que desejasse uma mulher qualquer que tivesse no contrato de outro. Mas veja, isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha. Digamos que a mulher seja belíssima e que você a tenha contemplado numa situação em que a sua beleza tivesse sido enfatizada. A reação, hoje sabemos, a reação a isso da parte do pensamento não é uma escolha. Isso acontece automaticamente. O Rabino Akiva condenava isso como se fosse uma escolha. Então você imagina
A quantidade de jovens se automartirizando ao longo de milhares de anos e até hoje, pensando que esses instintos e desejos são escolhas deles e que, portanto, eles estão cometendo ações pecaminosas. Note que interessante isso. E aí explica um pouco dessa cultura social de você criar um indivíduo sem habilidades sociais, quaisquer que sejam, que vive se escondendo. Quem frequentou comunidade ortodoxa como eu sabe bem como é ver uma pessoa andar na rua literalmente assim, ó. Não estou brincando, eu gostaria de estar brincando. A pessoa andar assim, ó. De verdade mesmo. E aí você pergunta, por que esse ser humano está fazendo isso consigo mesmo? Por que ele está... Eu já vi indivíduos andar com um pano na cabeça, um pano assim cobrindo, como se fosse um cabresco daqueles que se colocam em cavalos, para que ele não olhe para nada, a não ser para a estrada onde ele está andando. Seres humanos, hoje em dia, que fazem isso consigo mesmos. Não é culpa dessas pessoas, eles são as vítimas. Mas por que um ser humano faria isso consigo mesmo? O que nós estamos lendo aqui é a origem que levou pessoas, no alto da sua insanidade, a interpretarem e resultarem nesse tipo de comportamento que remove daqueles seres humanos em desenvolvimento a mais básica capacidade social que aquele ser humano precisaria desenvolver para performar bem na sociedade em que ele existe. Isso é um fato, infelizmente. Mas aqui nós estamos lendo sobre a origem dele. Então veja, um midrash interessante toma esse pensamento e leva ele além. Como nós sabemos que quando uma pessoa está comendo do seu próprio prato e imagina a si mesmo comendo do prato do vizinho, fique ligado aí no eufemismo, né? Ou uma pessoa está bebendo do seu próprio copo e imagina que está bebendo do copo do vizinho, que ele está cometendo um ato sobre o qual ele foi advertido. Nós podemos derivar do mandamento, não cometerás adultério. Percebeu o eufemismo? O eufemismo aqui é que comer e beber é eufemismo para relações sexuais, né? E o eufemismo aqui é que se você comer da comida do seu vizinho, o que você fez exatamente? Você roubou, certo? O seu vizinho faz um bolo e põe na janela. Você vai lá, pega o bolo e come. Qual o erro cometido? Roubo. Você pegou a propriedade, a posse do teu vizinho e consumiu para você, para o seu próprio benefício. A mulher é exatamente isso na visão dos antigos. Uma posse de uma outra pessoa que você não poderia ter acesso, porque não foi você que comprou aquele produto. Para você ter acesso àquele produto, aquele cara tem que te vender aquele produto. Ele pode fazer isso, por exemplo, se divorciando dela. E aí dando para ela uma carta de que ela não mais pertence àquela posse, e aí você pode comprá-la e fazer uma outra carta dizendo que agora ela pertence a você. É a posse, entendeu? Que pode ser trocada, transferível. Mas você não pode usar dessa posse a menos que você consiga fazer isso legalmente. Tipo isso. Olha que curioso. Os sábios discutem outras transgressões que são ligadas não a ações diretas, mas a emoções íntimas do coração. Né? Do coração. A Torá diz em Vaikra 19:18, você não vai se vingar e não vai guardar rancor. Mais um dos muitos mandamentos que não tem nenhum tipo de serventia na Torá. Né? Na escola do Rabino Akiva, eles perguntavam, até onde essa proibição vai? Até onde ela se estende? Se um disser a outro, né, me empresta sua faca, um objeto qualquer, que seja, que é só um exemplo, né? E ele se recusa, no dia seguinte ele fala, me empresta o teu machado, e ele responde, eu não vou te emprestar, porque você não me emprestou o seu facão ou a sua foice, esta é uma violação da lei, você não se vingará. Então olha que curioso isso, na visão do Rabino Akiva, né? Uma pessoa falou, me empresta a sua foice. Você falou, não vou emprestar a minha foice.
Daí essa mesma pessoa que te negou, chega para você e fala, me empresta seu machado. Você fala, não, você não me emprestou a foice. O Rabino Akiva diz, isso é violação do preceito, não se vingará. Mas veja, isso contribui para formar uma sociedade disfuncional. Entende? Dizer que a Torá está falando isso é você criar uma situação na qual uma pessoa age mal com outra e não tem repercussões disso. Porque, veja, ele não está dizendo para a pessoa que age mal agir bem. Ele está dizendo para a pessoa que recebeu um maltrato ignorar esse maltrato como se ele não tivesse ocorrido. O que, numa primeira medida, seria algo positivo, mas ele está usando o preceito errado para isso. Porque o preceito sobre você não guardar rancor, ele não está, neste caso, lidando com a situação, mas com como você reage a uma determinada situação. No cenário do Rabino Akiva, uma pessoa pede para outra, me empresta a sua foice. A pessoa nega. Ok. Aí essa mesma pessoa vem para você e fala, me empresta seu machado. Você também tem esse direito de negar isso. Porque a relação social que deveria ter sido construída entre vocês não foi construída. E não foi você que não quis, foi outra pessoa que não quis. Então, como que você está se vingando da pessoa se não foi você que fez o mal para a pessoa? Quando a Torá diz não se vingue, ela está falando do fato de você ter recebido maus tratos e buscar objetivamente prejudicar o outro. Neste caso de você guardar o seu objeto para si, já que a pessoa que não estabeleceu uma relação com você não tem essa relação com você, ou a Torá está dizendo você não tem o direito de negar prestar favores. Você tem esse direito. Como que você não teria esse direito? A Torá, veja que ele não está nem criminalizando a pessoa que negou a foice. Então, se a pessoa que negou a foice tem esse direito e não é criminalizada por isso, por que você que negou o machado é criminalizado por isso? Percebe que não tem uma equivalência aí. Se ele negou a foice e tem o direito de fazer isso, então eu neguei o machado e eu tenho o direito de fazer isso. Então onde está a vingança? A vingança está em essa pessoa me prejudicar objetivamente e eu então a prejudicar objetivamente. Então vamos mudar o cenário para ele ficar melhor. A pessoa pede uma foice. Mas que situação? Vamos inventar um negócio aqui. Uma foice não. Vamos pegar um outro objeto qualquer. Me empresta um objeto, sei lá, um tecido para eu fazer um torniquete num ferimento que eu tenho. Veja, eu tenho uma situação. A pessoa, ao me fornecer o tecido para fazer o torniquete, ou cinto de corda, ou seja o que for, essa pessoa estaria me beneficiando. E ao negar fazê-lo, não está só me negando o objeto, mas estaria objetivamente me prejudicando. Aí a pessoa me nega, portanto me prejudicando. Aí eu tenho que dar outro jeito. Suponhamos que eu consiga e sobreviva. Aí essa pessoa está com um ferimento mortal agora. E ela fala, me dê o torniquete. Agora sim, a Torá estaria me ordenando, não se vingue. Ou seja, não seja como aquela pessoa foi com você. Dê o torniquete. E se a pessoa se surpreender e falar, mas eu te neguei da outra vez. Você fala, mas não interessa, eu não sou você. Você agiu como você age. Eu estou agindo como eu ajo. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Você agiu daquela maneira. Foi sua escolha. A minha escolha é fazer como o preceito orienta. Então, nesse ponto estaria o não se vingar. Veja, o exemplo do Rabino Akiva é péssimo, porque ele está usando um exemplo simplesmente de relação de empréstimo de objeto, sem nenhum tipo de contextualização. Demonizando, portanto, a pessoa por não ter cometido crime nenhum e deixando de fazer a observação na pessoa que, de fato, segundo ele mesmo, teria cometido a violação, que é a pessoa que negou emprestar a foice. Percebeu
falta de acuidade na visão aquiviana? Espero que sim. Quão longe a proibição de não guardar rancor se estende? Continuando na visão aquiviana. Se uma pessoa disser a outra, me empresta machado, e ela recusa, no dia seguinte ele vai dizer, me empresta foice, e a outra responde, aqui, você pode ter, eu não sou como você que se recusou a emprestar o machado. Isso é uma violação da lei, não guarde rancor. Nesse caso tem um pouquinho mais de sentido, porque o rancor seria aquele desejo que você tem de jogar na cara do outro, ou de humilhar o outro, ou de diminuir o outro, ou de alguma maneira guardar dentro de você a negatividade de uma determinada experiência tida. Então, nesse sentido, você não violou porque você falou isso. O que você falou revelou que você estava com algo dentro, que era o rancor de você não ter. Certo? Aí tudo bem. Talvez, mesmo isso é discutível. Porque a questão toda é assim, o rancor estaria no fato de que você não saiu daquele momento. Rancor é isso. Rancor não tem que ver exatamente com uma cena pitoresca de um empréstimo e de falar eu não sou como você. Mas tem mais que ver com o fato de que quando você experimenta algo negativo, você não sai disso. Você fica com isso. Aconteceu algo negativo de manhã, alguém passou por você no metrô e te esbarrou, te pisou. E você passa o dia todo praguejando aquela cena. Isso é guardar rancor. Você não saiu de lá. Está no fim do dia, mas você ainda está no período da manhã, no momento em que a pessoa ousou ferir a sua dignidade. Então, quando a Torá aponta para não guardar o rancor, é guardar dentro de si. Ou seja, pegar aquele mau momento e carregar ele com você, para onde você for. Né? Então, é um dano que a pessoa causa a si mesma, sem dúvida alguma. É mais ou menos, poderia mais ou menos estar presente nisso, mas também não poderia. Certo? Mas no jeito que foi fraseado, poderia. A gente dá o benefício da dúvida neste caso. E ele continua. E mesmo que ele não expresse os seus sentimentos de vingança, veja, não é um sentimento de vingança. Ele não está vingando-se. Ele só está dizendo, eu não sou como você. Certo? É como se você não pudesse expressar chateação nenhuma. Isso não faz nenhum sentido. Não? Mesmo que ele não expresse o sentimento de vingança ou de guardar rancor em tantas palavras, mesmo assim ele é culpado, pois o santo bendito seja examina o coração e procura os segredos da nefesh. Note, isso é colocar a visão do divino como se fosse um sociopata celestial que não tem o que fazer a não ser ficar escrutinizando e procurando pelo em ovo para condenar pessoas. Infelizmente, essa ideia aquiviana é uma das mais populares na tradição judaica clássica, especialmente nos círculos mais fanáticos da religião. O que explica muito do seu comportamento social. Você está contando, o cara que eu falei que anda coberto, ele é um cara que acredita que o divino está ativamente procurando o defeito, procurando o problema. O que parece uma loucura, na verdade, se torna um pouco mais compreensível se você entender que ele acha que tem um Big Brother celestial, julgador, que está o tempo todo procurando meios de castigar e punir pessoas. E ele está se precavendo de todos os meios que ele pode para evitar esse problema para si, porque ele não compreende que pensamentos, sentimentos, expressões, eles não são exatamente voluntários. Portanto, você não teria que se responsabilizar por isso. Mas não sabendo disso e totalmente doutrinado na visão aquiviana, a pessoa vive um tormento, um inferno interno e não tem consciência disso. Num veio similar, os sábios da escola do Rabino Akiva interpretaram o verso do Vaikra 19:17, você não vai odiar o teu próximo no teu coração, para implicar que se refere apenas ao ódio que é nutrido no coração e não a qualquer atos, por exemplo, de xingamento ou de agressão ou de dar uns tapas na pessoa. O que, novamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Você tem N casos
isso é para quem conhece, de novo, mais de perto, comunidades fanáticas, de pessoas, e principalmente de grupos racídicos, mas não só, que foram espancados por questões assim de, o fulano quer se relacionar com a filha do rabino fulano, mas ele não é de uma família digna. E daí a gangue desse rabino vai lá e espanca a pessoa e deixa ela no hospital. E a desculpa de defesa dos espancadores e dos agressores é que eles não agiram com ódio no coração. O que implicaria que não cometeram nenhuma violação. E veja, isso tem fonte. Porque segundo o Rabino Akiva, né, você não vai odiar, não quer dizer que você não pode bater e agredir. Olha que perigo isso. Porque isso é o mesmo caso de pessoas que vivem em famílias abusivas e que sofrem agressões e justificam que aquela agressão foi por amor. Não há agressão por amor. Isso é uma completa distorção do que amor significa. Então, veja que, por que o Rabino Akiva teria chegado a uma conclusão tão absurda e distoante da realidade? Bom, vindo do Rabino Akiva não é nenhuma surpresa, mas a questão aqui é que o Rabino Akiva, novamente, ele não sabia de fato a origem do pensamento, ele achava que o pensamento era uma ação individual, então quando o texto fala não odiarás no teu coração, ele se referiria a você sentir e apegar-se a esse específico pensamento. Mas se você não tivesse apegado a esse específico pensamento, suas ações não ligadas, ou segundo você mesmo, né, porque é uma coisa que você alega, você não tem como conferir isso, que não foram ligadas a esse pensamento, não seriam considerados relacionados a isso. Veja, isso é algo extremamente perigoso. Isso é como você pegar um assassino e ele meramente alegar, não, mas eu não fiz isso por ódio, e aí você acredita nele. Porque como é que você vai saber se foi isso ou se não foi? Percebeu? Uma pessoa amaldiçoa, agride, bate numa outra e alega que não fez por ódio. Mas deixou a pessoa no hospital. E só porque ele alegou que não fez por ódio, valeu? Porque, segundo o Rabino Akiva, só vale se você sentir o ódio? Mas quem é que vai saber se você sentiu ou não sentiu? De repente você sentiu e ao agredir você se aliviou. Então percebe, é um negócio completamente bizarro a visão akiviana. Essa, infelizmente, é a visão normativa, tá? Do judaísmo atual. Não é a visão halárrica, de modo algum. Mas é a visão que funciona na prática. De acordo com esta visão, a proibição contra se vingar se aplica apenas a infligir dor ou dano físico ao seu próximo, mas a ferir os sentimentos de uma pessoa. Isso foi interpretado por Maimônides, o autor do Sefer HaHinur, e pelo autor do Sefer HaHinur, que é outra pessoa. O Sefer HaHinur é um trabalho do século XIII, um pouquinho depois do Ramban, que é atribuído a um rabino chamado Haron HaLevi, de Barcelona, na ideia de explicar mandamentos. Então veja, é um negócio complicado, né? Esse negócio de você não saber exatamente como funcionam os pensamentos e você então legislar sobre eles. Perceba que toda a legislação judaica relacionada a isso, ela é, no mínimo, desatualizada. Ela não foi elaborada numa época em que a população como um todo e os pensadores em particular sabiam decidir sobre isso. Até mesmo Maimônides era completamente ignorante de como o pensamento realmente funciona. Portanto, mesmo suas palavras sobre o tema carecem de atualização. E não foram atualizadas. E por isso se tornaram irrelevantes. Porque destoam da realidade conhecida hoje em dia. O Rabino Akiva mesmo estava vivendo um exemplo do seu ensinamento. O Rabino Yohanan Ben Nuri testificou: eu chamo os céus e a terra como testemunha de que, mais do que 5 ocasiões, por causa de minhas reclamações,
eu fui a causa do Rabino Akiva ser repreendido pelo Rambam Gamaliel na academia de Yavne. E em todo incidente, Akiva me amou mais do que nunca, mantendo a admoestação da Escritura. Não reprove o tolo, senão ele vai te odiar. Reprove o sábio e ele te amará. Então veja, bonitinho da parte do Yohanan Ben Nuri. Não dá para saber se procede, porque depois da morte do Rabino Akiva, todos os sábios começaram a prestar homenagens a ele, então havia muito a se dizer, e aí, para prestar homenagem, muitos rabinos começaram a falar positivamente, propositalmente, mesmo que não procedesse, como a história de que o Rabino Akiva teve milhões de discípulos. Isso é uma mera fantasia, sem nenhum tipo de evidência. Discípulos que desapareceram do dia para a noite com uma doença mágica. Então isso aqui também pode ser parte da campanha de homenagem ao Rabino Akiva. É muito provável que seja, mas ainda que fosse verdade, ainda que fosse, não seria impossível ser. É só improvável que seja. Mas ainda que fosse, isso aqui não se explicaria meramente pelo fato de que o Rabino Akiva não agrediria uma pessoa. Não. O Rabino Akiva foi o cara que apoiou o falso Messias, cometeu diversos assassinatos em Jerusalém e adjacências. Ele liderou um movimento de guerrilha. Ele incentivou pessoas a cometerem assassinato e causou a morte de milhares de pessoas com a resposta romana que veio depois. Irresponsavelmente, seguindo sua crença cega, milhares de pessoas foram mortas de formas horríveis, diretamente por causa do Rabino Akiva. Então não tem como dizer que o Rabino Akiva era tão preocupado assim com não causar o dano ao outro. Se isso tivesse na direção da sua crença cega, ele causava sim. Quando ele falou ali que você pode bater, amaldiçoar e agredir e sem sentir ódio, como é praticado hoje por aqueles que dizem que são seus seguidores, você vê muito disso. Então, eu não acho que a defesa do Yohanan Ben Nuri resolve a questão. Eu acho que isso é uma homenagem, como muitas que o Rabino Akiva recebeu. O Talmud conta que uma vez, quando não havia chuva em Israel, o Rabino Eliezer Ben Hirkanos ofereceu 24 bênçãos de louvor ao divino, mas não foi respondido. O Rabino Akiva se aproximou da arca perante ele e rezou: Nosso Pai, nosso Rei, não temos outro rei a não ser você. Nosso Pai, nosso Rei, em teu nome tenha misericórdia por nós. E aí a chuva veio. Isso é um midrash, tá bom? Lembrando que nosso Pai, nosso Rei é a reza Avinu Malkenu que a gente fala no Yom Kippur, né? Que é atribuída ao Rabino Akiva por causa desses midrashim, que tem uma liturgia toda expandida. Os rabinos começaram a murmurar, continua o midrash, e uma voz celestial foi ouvida dizer: esse não é um dos grandes, e outro não foi não é que um seja maior do que outro, que a oração foi respondida, que o pedido foi respondido. É porque o Rabino Akiva estaria precedendo aqueles que o feriam e não retalia, enquanto o Rabino Eliezer não é uma pessoa que fazia isso. Certo? Disse o Midrash. Então veja só, esse Midrash está no Talmud, Tratat Ta'anit, blá blá blá. Não é essa a questão. A questão é, como a cena é mágica, nós sabemos que consiste de um Midrash. Simples assim. A cena é mágica. Então é um Midrash. O Midrash é uma homenagem ao Rabino Akiva. E a ideia é promover a ideia do Rabino Akiva, de novo, como uma pessoa que era ferida. Veja, o Rabino Akiva era uma pessoa de ego tão sensível que qualquer coisa poderia feri-lo, né? E ele não retaliava. Ainda bem, porque qualquer coisa feria o Rabino Akiva. Mas vamos lembrar de quem é o Rabino Akiva nos capítulos anteriores? Rabino Akiva é o cara que disse que sofrer pelo divino deve ser o nosso objetivo. Ou seja, o Rabino Akiva não retaliava, não porque tinha um foco em formar discípulos que não retaliam o mal que recebem, mas porque ele dizia que os sofrimentos
devem ser desejados, porque eles expurgam a nefesh da pessoa perante o divino, que envia os sofrimentos para nos purificar, e ele interpretava as coisas que ele não gostava, que lhe ocorriam, como parte desse processo de purificação. O Rabino Akiva, porém, tinha o ego muito sensível. Era fácil de contrariá-lo. Então, ele ter decidido não retaliar foi ótimo para todo mundo que estava em volta dele. Mas não é necessariamente por esse motivo, você está entendendo? A conduta pessoal do Rabino Akiva, não obstante as suas motivações e essa doutrina dele de cultuar o sofrimento, causava admiração nas pessoas. Não é? E os ensinamentos dos piedosos são encontrados no conhecido Baraita, que diz: aqueles que sofrem insultos e não retaliam, não é? Que são envergonhados, mas não respondem na mesma moeda, aqueles que fazem o que é certo por amor e aceitam alegremente o sofrimento, sobre eles diz a Escritura, citando o Shoftim 5:31, eles o amarão e ele será como o sol em toda a sua força. Né? Então, isso é Talmud novamente, só que é Gitin, né? Tratado de Gitin. Então veja, essa conduta pietista é bonita por si só, mas a sua motivação é estranha. A motivação do Rabino Akiva de aceitar o sofrimento é porque ele achava que o Deus é como ele, uma entidade que tem o ego totalmente sensível e inflado. Essa entidade sensível não é como ele, no sentido de que quando é ofendido, ofende de volta. Se você ofender o divino, ele te ofende de volta 1000 vezes mais. Se você ferir a honra do divino, ele vai te ferir fisicamente. Ou seja, basicamente o divino, como nós vimos em vídeos anteriores, é um pai ou um marido abusivo, constantemente agredindo seus filhos. Para o Rabino Akiva, o sofrimento do povo judeu terminaria quando estes filhos ou esposa agredida aceitar com amor a agressão que recebe. Esta é, como vimos anteriormente, a motivação do Rabino Akiva de aceitar o sofrimento ou a humilhação que os seus colegas lhe impunham. Veja, ninguém estava objetivamente, propositalmente humilhando ou perseguindo o Rabino Akiva. Porque a divergência de pensamentos entre os rabinos era uma norma, já antes do Rabino Akiva fazer parte disso. Os rabinos sempre foram pessoas que, uns com os outros, estavam constantemente discutindo uns com os outros, contestando uns aos outros. Só que, se você tem um ego muito inflado, isso dói demais em você. Talvez doa mais do que você esteja disposto a querer. Então, o fato disso provocar um excessivo sofrimento ao Rabino Akiva, de maneira nenhuma mostra que o Rabino Akiva tem uma especial natureza por causa disso. Mas isso foi visto pelas pessoas antigas como algo admirável apenas por causa do resultado final, que era o objetivo dos rabinos, afinal de contas. Fazer com que as pessoas da comunidade da época fossem capazes de suportar os sofrimentos aos quais estavam expostas. Então, fosse seguindo a visão mais estoica do Rabino Ishmael ou a visão mais fanática do Rabino Akiva, contanto que o resultado fosse o mesmo, para os rabinos já estava bom. Então, os rabinos não estavam considerando os danos psicológicos que isso eventualmente causaria, no caso, a visão akiviana. Porque os rabinos simplesmente não tinham a menor ideia do peso psicológico dessas questões. Quem está avaliando isso hoje em dia somos nós. Não é? Mas eu quero que você entenda por que, apesar de ter essa doutrina martirizadora, por que o Rabino Akiva ainda assim foi admirado? Por causa dos resultados finais da sua ideia, não por causa do processo de pensamento que levava até aquilo. Então vamos lá. Haviam outros sábios que não compartilhavam essa visão, obviamente, porque nós nunca poderemos entender corretamente texto da tradição se nós não compreendermos que a nossa tradição ela não tem visões fanáticas que sejam normativas. A tradição escolheu, como eu falei outrora, a visão não literal. Essa é a visão alárrica
tradicional. Não importa se ela não é mais a norma hoje em dia. Ela continua sendo a Allahá porque a Allahá não foi mudada. A menos que seja, mas ela não foi ainda. Então, a visão não literalista, a visão ismaeliana, continua sendo a visão aláhica. Mesmo que a mais popular seja a visão não aláhica, que é a visão akiviana, a visão fanática. Então, haviam outros sábios que não compartilhavam essa visão. Rabino Shimon ben Yehozadak, que é Yehotzadak, na verdade, não? Ensinou. Qualquer estudioso que não vingue sua injúria ou não nutra ódio em seu coração como a serpente, não é um verdadeiro estudioso. Percebeu isso, não? Como uma pessoa poderia dizer isso? Como uma pessoa poderia dizer, peraí, como é que é? Se uma pessoa não nutrir desejo de se vingar da sua injúria ou ódio no seu coração, como uma serpente, ou seja, aquele que está para dar um bote, né? Não é um verdadeiro estudioso. Mas isso não é o contrário do que a Escritura diz? Não, não é o contrário. O que ele está dizendo é muito claro. Um estudioso é uma pessoa que, sobretudo, assume a arriscada posição de ser absolutamente honesto consigo mesmo. Um verdadeiro estudioso contempla seus próprios demônios internos. Um verdadeiro estudioso não mente sobre a própria natureza, não constrói um personagem que agrade os outros. Um estudioso não é um religioso. Um religioso constrói uma persona e essa persona tem o objetivo de conquistar e agradar os outros. Um estudioso não é isso. Um estudioso não constrói uma persona. Antes de tudo, ele assume de maneira completa e absoluta sua própria humanidade e trabalha a partir daí. Eu espero que você perceba o impacto que isso tem. Uma persona religiosa, uma figura para agradar e para... eu me sinto tão bem com aquela pessoa. Pois é, isso é um personagem. Não é a pessoa na vida real. Não é a pessoa no dia a dia dela. É uma persona na frente de uma câmera. Por isso que a pessoa fala o que você gosta. Por isso que a pessoa sorri. E por isso que a pessoa faz caras. E por isso que a pessoa tenta te encantar. Um estudioso não tenta te encantar. Um estudioso é um humano. Totalmente humano. Então, se ele não admite ser humano, se ele não admite ter o problema que a Torá está tentando corrigir, então ele não serve. Então ele não é um estudioso. Percebe isso? Ou você vai dizer que quando o Rabino Akiva sofreu o revés do falso Messias, ele não percebeu dentro dele o problema gerado. É claro que ele percebeu. Ele é uma pessoa como você e eu. Ele foi uma pessoa humana. Como que ele se evadiu disso? Pelo método que ele mesmo ensinou. O apego fanático a uma determinada ideia, que faz com que a pessoa esqueça de si e ignore a si mesma. Mas, segundo Shimon ben Yehotzadak, esse não é o caminho do estudioso. O caminho do estudioso não é se esconder. O caminho do estudioso é ser ele mesmo. Senão você não é verdadeiramente um estudioso. Se você não se confronta, você não está pronto. Se você quer ser uma persona para agradar o outro, então é isso que você é. Um ator. Você não é um estudioso. Então é muito importante essa visão, porque veja como a nossa tradição ela tem caminhos completamente distintos. No Talmud babilônico é demonstrado que se o próximo de uma pessoa infligiu dor física nele,
É permitido lembrar disso e manter isso no coração. Talmud Tratado de Yomá 22b. Então veja, olha que curioso. Desde o começo desse parágrafo, nesta página, nós citamos 3 trechos do Talmud. Nós citamos Ta'anit 25b, com Akiva falando, nós citamos Gitin e agora nós citamos Yomá. Lembre-se disso, porque você vê, o Talmud está falando coisas completamente distintas. O que está falando em Yomá 22 contradiz totalmente o que falou em Ta'anit e em Gitin. Não se deve citar o Talmud como se o Talmud fosse uma Bíblia com versículos para você citar e provar ideias. O Talmud não é um livro de provar ideias. O Talmud é um livro que registra o desenvolvimento do pensamento tradicional. Então note, essa reflexão não reflete o que estava sendo dito até agora. Ela reflete o oposto dela. Ela preza pela autenticidade. Por que você é permitido de manter no coração o rancor e a chateação por ter sido agredido? Ué, ora katsu, porque você foi agredido. Como é que isso poderia ser proibido? Lembre que o que nós falamos sobre a questão da circunstância. Se você foi agredido, você não vai querer ser agredido de novo. O mecanismo de você se lembrar disso é para que isso não ocorra de novo. Então como que isso poderia ser tido negativo se isso não é nenhuma escolha? Uma pessoa te fez objetivamente algo negativo e você não confia mais naquela pessoa. Ponto. É seu direito. Seu direito. Você não tem que esquecer o mal que te fizeram. Isso não quer dizer que você vai objetivamente procurar fazer o mal para outra pessoa. Mas você não vai ter o direito de se defender para que aquilo não mais ocorra a você? Certamente você deve fazer isso. Mas sendo assim, então por que a Torá fala não se vingue? Porque a Torá está falando de uma circunstância específica. Circunstâncias onde a oportunidade de fazer o mal surgir a você, a alguém que te fez, você se recusa a ser como aquela pessoa. Esse é o ponto aqui. Não é que você está feliz com aquilo que a pessoa te fez, ou que você esqueceu, mas na oportunidade você se recusa a ser como ela. Porque se você é como ela, está justificado o que ela fez com você. Porque você é como ela. É um fazendo com o outro, é o tubarão comendo o tubarão. Mas se você se recusa a ser como ela, você cumpriu o preceito. Porque veja, essa ação é abnegada. O que você ganha tendo a oportunidade de prejudicar o outro como ele te prejudicou e escolhendo não fazer? O que você ganha? Você não ganha nada. Você perdeu uma oportunidade. Só que você escolhe perdê-la. Você diz, eu não quero essa oportunidade. Então você constrói um outro caminho. Então veja, é uma outra visão. Por isso que você não pode pegar a visão do Akiva, mencionada no Talmud, no Midrash, e colocar. O judaísmo diz isso. Não é judaísmo nenhum que diz isso. É o Rabino Akiva em específico que diz. Da mesma forma que a visão do Rabino Shimon ben Yehud Tzadak não é o que o judaísmo diz. É o que o Rabino Shimon ben Yehud Tzadak disse. O que vai ser o judaísmo é o que é decidido alahicamente. E como nós já falamos, a Alahá decidiu pela ação, não pelo pensamento. Então a Alahá te dá o direito de se defender, evidentemente. Independente dos juízos que o Rabino Akiva podia fazer sobre isso. Não importa. A diferença básica entre Rabino Akiva e Rabino Ishmael em relação aos deveres do coração deriva do entendimento que eles tinham do ensinamento fundamental da Torá. Como nós falamos antes, o Rabino Ishmael tinha como ensinamento fundamental da Torá a proibição contra o Avodá Zará, que, na visão ismaeliana, é basicamente cultuar os frutos da própria imaginação. Para o Rabino Akiva, o ensinamento fundamental da Torá é amar o teu próximo
que o Rabino Akiva interpretava só como o Yehudaíta, diga-se de passagem, amar o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando o amar aqui, tá? Dentro da visão do Rabino Akiva, né? Não é a ação abnegada, exatamente. Amar é uma emoção do coração. E nós devemos governar nossas emoções do coração. Veja, para o Rabino Akiva, emoção é um pensamento ao qual você está apegado. O Rabino Akiva não sabe o que é emoção no sentido moderno da expressão. Para o Rabino Akiva, emoção é um pensamento ao qual você se apega. Assim como a mitzvah, você não vai odiar o teu próximo no teu coração, não se refere às ações, porque o Rabino Akiva falou que pode até agredir uma pessoa, né? Mas instruir a banir a emoção do ódio do coração, do mesmo modo a injunção amar o próximo não se refere a qualquer ação que você faça ao seu próximo, mas amar no coração. Olha que coisa curiosa. Então você pode ver uma pessoa passando fome na rua e dizer, mas o meu coração sente muito sobre você. Para o Rabino Akiva você fez algo. Para o Rabino Ishmael você não fez nada. Para o Rabino Akiva você fez algo, você sentiu muito por aquela pessoa, porque a ação é o sentimento no coração. Veja que é isso mesmo. O Rabino Akiva falou para nós que odiar não implica que você não pode agredir e bater. Você pode. E depois falar assim, eu não odiei. Ah, então tudo bem. Então o amor também não é uma ação para o Rabino Akiva. É só uma ideia com a qual você está apegado. Veja que o Rabino Akiva chegava em consequências meio nefastas das suas ideias. E é difícil para você imaginar hoje em dia um sistema religioso que seja akiviano e não judaico, aonde eu sinto um amor no meu coração pelas pessoas, embora as minhas ações não façam absolutamente nada por ninguém. Não, mas eu sinto amor, vou estar aqui orando por você. Conhece isso? Isso é uma visão akiviana. Não vou precisar fazer nada, eu já estou aqui agindo na minha imaginação. A Allahá, porém, decidiu o contrário do Rabino Akiva. Você só pratica o amor se você fizer alguma coisa. Só de pensar não se resolve nada. Não é o que o judaísmo significa hoje em dia, que fique claro. Mas é o que a Allahá determinou. Para o Rabino Akiva e seus seguidores, do tempo que a pessoa pensa em cometer uma transgressão, ele é considerado tendo quebrado sua confiança no divino. Só por ter pensado isso, como se isso fosse voluntário. Para o Rabino Shimon Bar Yochai, ele colocou o seguinte, né, como o Rabino Shimon Bar Yochai colocou, o erro se origina do coração daqueles que pensam sobre isso. Né? De novo, eles são, tanto o Shimon Bar Yochai quanto Akiva são ignorantes do fato de que o pensamento é involuntário. Eles tratam o pensamento como se fosse uma escolha da pessoa. O que gera toda essa conclusão completamente distante da realidade. E aí, entre aspas, ali explicando do que ele estava falando, isso porque o Abraham teve dúvida da justiça divina que ele foi ordenado trazer o seu filho Yitzhak como olá, como oferta de olá. Então, ele teria errado, segundo o Rabino Shimon Bar Yochai, porque ele duvidou. Veja, é um absurdo a conclusão. Justamente nessa história, então, se torna mais absurdo ainda. Porque na escola do Rabino Akiva e Shimon Bar Yochai, que depois vai derivar do misticismo, o Abraham está disposto a matar o próprio filho, é uma coisa maravilhosa. É elogiado até hoje nos círculos ortodoxos judaicos. Enquanto que nos círculos mais racionais, essa ação é considerada uma ação abjeta. Disposto a matar o próprio filho, seja por Deus ou seja pelo diabo que for, é uma ação sociopata. Portanto, nós entendemos essa narrativa, primeiro que não a interpretamos literalmente, já que Abraham é uma figura mitológica. Mas nós interpretamos ela no contexto da cultura babilônica que construiu essa narrativa. Como nós falamos quando lemos esse trecho no nosso comentário de Parashá, aqui no nosso canal. Né? Então veja como que destoa. Né?
Tais pensamentos pecaminosos requerem expiação, ou seja, o divino castiga a pessoa, faz a pessoa sofrer, porque o divino é um psicopata celestial. Na visão aquiviana, ismaeliana, é totalmente diferente a visão. Mas na visão aquiviana, o divino é um psicopata celestial. Então, você pensou errado, pronto, agora você é punido. Porque parece que o prazer é causar sofrimento, porque por Rabbi Akiva, o divino demonstra amor agredindo, como um marido abusivo demonstra amor pela mulher, batendo nela, e nos filhos. E isso explicaria a destruição do templo, o povo judeu ser perseguido, punido, entendeu? São dores por amor, segundo a visão aquiviana. Olha a loucura que isso vira, né? Tais pensamentos requerem expiação. Rabbi Akiva advertia contra cair nos truques do Yetzer Hará, a má inclinação. No princípio parece como um pequeno fio de uma teia de aranha, mas no final é grosso como uma corda de um barco. E mesmo a Escritura diz, ele cita o Ishael 5,18, ai daqueles que são levados, são puxados para a iniquidade com as cordas da vaidade e com as amarras do pecado ou do erro. Então veja, nós vimos hoje nesse capítulo que o tema do dever do coração, o tema das mitzvot que dependem do coração, não são equivalentes sequer. Nem podemos falar de uma equivalência entre os pensamentos aquivianos e ismaelianos. Nem equivalência não dá para falar. São pensamentos totalmente antagônicos, totalmente adversários uns dos outros. E essa postura adversária resultaria, se aplicada, em judaísmos completamente diferentes, em visões judaicas completamente distintas, que infelizmente acabam sendo maculadas por uma ideia de misturar a visão aquiviana ou passar por debaixo do pano o pensamento ismaeliano como se fosse aquiviano. Por exemplo, não, o judaísmo não diz para ler a Bíblia literalmente, pelo contrário, imagina fazer isso. Veja, o Rabbi Akiva dizia isso sim. Quem não dizia isso era o Rabbi Ishmael, que não concordava com o Rabbi Akiva. É muito importante termos essa distinção em mente, porque aqui, nessa fase, entre Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael, o judaísmo está sendo ainda construído. Havia um judaísmo do Rabbi Ishmael e outro do Rabbi Akiva. E esses dois judaísmos ganharam diferentes versões nos discípulos de cada um deles. É importante lembrar isso para que consideremos que a narrativa de o judaísmo diz isso e o judaísmo diz aquilo é essencialmente uma narrativa falsa. Ela não poderia ser verdadeira. Não poderia, em época nenhuma. O judaísmo maimonidiano é um. O judaísmo do Nachmanides é outra religião, que, bebendo nas mesmas fontes, interpreta completamente diferente a história toda, chegando a resultados completamente distintos, como eu espero que tenha ficado claro nos exemplos que vimos hoje. Então, a visão racionalista é realmente uma visão completamente distoante das outras vertentes, e ela não é conciliável sequer com a outra vertente mais mística aquiviana. E que, portanto, não há um único judaísmo, não há uma única visão, e a visão aquiviana não é a visão normativa, de acordo com a própria Halahá estabelecida naquela época. Então, que essa reflexão traga mais luz a estes temas aos quais nós refletimos, para que você entenda que o posicionamento contrário à visão hegemônica atual, ele é tão tradicional quanto ela. E que a Halahá mais favorece essa visão do que a visão hegemonicamente pretendida hoje em dia. E eu espero que os exemplos dados e os textos citados tenham ajudado você a enxergar melhor isso. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre Kavaná, que é um outro tema extremamente explorado na mistificação judaica
e certamente tem interpretações distintas, tanto da escola do Rabino Akiva quanto da escola do Rabino Ishmael. Ceder? Se você chegou até aqui, parabéns. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever se não for inscrito, e se você puder, nos ajude, porque sem a sua ajuda nós não continuaremos por aqui. Isso é bem verdade, bem sério. Nosso canal precisa de apoio, ele carece de mais apoiadores. Então, se você pode, se você valoriza o trabalho feito por aqui, haja, não seja como o Rabino Akiva, não pense, mas haja da forma que você puder, toda ajuda é bem-vinda. Então, muito obrigado, Toda Rabá, Tzedikulim Mitzvah, é isso, eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, bye bye, Leitraut.